Fala galera, beleza? Tranquilos? Aqui quem fala é o tio Fabão, estamos começando mais uma aula do nosso cursinho online. Bom pessoal, hoje falaremos aí de um tema muito importante, um tema muito interessante. Hoje falaremos sobre independência dos Estados Unidos. Movimento este que é tido como o primeiro grande ato de uma colônia contra a sua metrópole. Muito influenciado aí pelas ideias liberais, pelas ideias iluministas. Mas espera aí, como é que surge essa ideia de um movimento emancipacionista? Principalmente nas 13 colônias. Vamos entender um pouquinho da formação dessas 13 colônias? Vamos lá. Tudo começa então com a formação de um pequeno vilarejo chamado Jamestown. Esse pequeno vilarejo então ele vai dar origem àquilo que nós chamaremos de 13 colônias, a partir do momento em que viriam lá da Inglaterra, da Escócia, da Holanda, diversas pessoas que buscam aqui no novo continente uma nova vida. Tá? Viram principalmente da Inglaterra, né, os puritanos. Muito interessante a gente pensar nisso. Tá? Expulsos aí pela dinastia dos Stuarts. Ok? Mas, professor, todas essas colônias, né, as 13 colônias, elas têm maneiras iguais de se portarem? Por que são 13 não uma só colônia, igual aqui no Brasil? Olha, cada colônia ela vai ter a sua maneira autônoma de se gerir. Tá? Cada uma vai ter um jeito de se autogovernar. No entanto, é importante a gente entender que existiam diferenças muito grandes entre as colônias do norte e as colônias do sul. Mas por quê? Vamos lá. As colônias do norte, o clima das colônias do norte era um clima muito parecido com o clima inglês. Então tudo que poderia ser produzido nas colônias do norte por conta do clima já era produzido na Inglaterra. Então a Inglaterra não vai se interessar tanto por essa produção. Então as colônias do norte terão um clima muito mais de povoamento. Pessoas sairão da Inglaterra, virão para o norte, na América, para as colônias do norte, e ali elas não vão precisar, por exemplo, se adaptar ao clima. Então elas vão buscar ali construir o quê? Uma propriedade mais familiar, voltada para a policultura, para a autossuficiência, uma mão de obra mais livre. E aí então o desenvolvimento ali de um comércio ele vai ser interno, vai ser entre a própria população. Tá? Já as colônias do sul, o clima ali é um clima muito mais quente. Então, por esse ser um clima muito mais quente, a produção ali ela será totalmente diferente, por exemplo, da produção da Inglaterra. Então, a Inglaterra vai entender, né, que por esse clima ser mais quente, ela vai poder extrair dali recursos até então que não existem na Inglaterra. Então, a partir disso, então, serão instalados ali naquela região um sistema de plantation. O que é o sistema de plantation? Monocultura, um produto só. Produção em larga escala em um latifúndio, né, o sistema latifundiário de grandes fazendas, e a mão de obra escrava negra. Tá? E a partir de então, essa grande produção, por exemplo, de tabaco, de cana-de-açúcar, essa grande produção que existirá ali nas colônias do sul, elas serão voltadas para que tipo de mercado? Para o mercado externo, serão levadas para a Inglaterra, para outras regiões da Europa e por aí vai. Ah, professor, então quer dizer que a Inglaterra ela só se interessava pelas colônias do sul? Olha, de um certo modo sim. As colônias do norte elas vão ter muito mais autonomia, vão se desenvolver. Né? Já as colônias do sul elas estarão pregadas a esse mercado externo. No entanto, não existia aquele exclusivo colonial, igual existiu aqui no Brasil e Portugal, por exemplo, onde a colônia só podia negociar com a metrópole. Por quê? Afinal de contas, as colônias do sul elas faziam o que nós chamamos de comércio triangular. Né? Faziam um comércio triangular ligando América, Europa, né? África e América, e também o comércio América, que era o principal, África, Antilhas, ali no Caribe, e América novamente. Então esse comércio triangular já era uma maneira mais de não caracterizar, por exemplo, um exclusivo colonial. Tá? Ah, professor, entendi. Então quer dizer então, que existia um certo descaso da Inglaterra com as colônias? Sim, um certo descaso. É aquilo que nós chamamos de negligência salutar. Anotem aí, negligência salutar. Tá? Que é essa ideia de você não ter tanto interesse assim, ao não demonstrar tanto interesse pela sua colônia. Então essas colônias então, elas começarão a ter uma autonomia perante a Inglaterra. Então o desenvolvimento ali ele vai ser muito importante, principalmente o desenvolvimento do mercado interno na região do norte, vai ser muito importante e vai ser muito tranquilo de acontecer, porque não há uma pressão da colônia sobre esse desenvolvimento. Tá? Então há uma certa prosperidade, principalmente nas colônias do norte. Ok? Com o passar do tempo, os ingleses eles vão começar a
tentar um controle mais rigoroso em cima dessa colônia, tá? Principalmente a partir da Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos, que vai opor França e Inglaterra na busca por pelo domínio na real da América do Norte, que a França tinha algumas regiões, por exemplo, o Canadá, o Alasca. Então, essa Guerra dos Sete Anos vai fazer com que, mesmo tendo vencido a guerra, a Inglaterra, a situação econômica inglesa começa a entrar em um certo colapso, né? Ela fica bastante debilitada, bastante complicada devido aos altos custos que essa guerra vai ter. E quando existe esses altos custos, a Inglaterra vai ter que pensar numa nova maneira, né? Numa nova fonte de recursos. E aí ela pensa então, nossa, como é que será que a gente vai adquirir novos recursos? Eu tenho as 13 colônias. Então eu posso extrair recursos de lá. De que maneira? Aumentando os impostos, a taxação de impostos. Então ela vai começar a estabelecer diversas leis. A lei do açúcar, que vai aumentar o preço do açúcar. A lei do selo, que vai fazer com que documentos públicos tenham que ter um selo inglês comprado na metrópole. Né? E isso vai fazer com que não só você tenha que gastar comprando selo, mas que a Inglaterra tenha o domínio sobre a informação circulada ali na colônia. Né? Os colonos eles vão reagir, obviamente, eles não vão aceitar, não admitir essa taxação de impostos. Tá? Então eles vão buscar anular, por exemplo, a lei do selo. Tá? Isso vai começar a aumentar as tensões cada vez mais ali na região, até que a Inglaterra estabelece a lei do chá. Essa lei do chá vai fazer com que a Inglaterra tenha mais ainda um monopólio perante o chá de todas as colônias, o que vai prejudicar os norte-americanos que compravam o chá de outras áreas. Tá? Então, assim, os norte-americanos vão começar a se revoltar contra essas ideias, né, de não poder negociar o chá, por exemplo, com outras regiões, tem que só comprar do domínio inglês e os ingleses estabelecem o preço que eles desejam. Até que existe um caso, um evento, a festa do chá de Boston, que é um momento onde os colonos norte-americanos, eles vão se vestir de indígenas, tá? E aí então eles vão pegar sacas e sacas de chá que estão nos navios do porto de Boston e arremessar ao mar, tá? Como uma revolta. A partir desse momento, então, obviamente que os ingleses eles não vão aceitar esse tipo de revolta e colocarão aí o que nós chamamos de leis intoleráveis. E como o próprio nome diz, intoleráveis, são leis muito pesadas. Tá? E a partir dessas leis intoleráveis, então, que o clima de revolução ele começa assim cada vez mais fervoroso. Até que existe, né, a Convenção da Filadélfia, onde os colonos exigem que essas leis intoleráveis elas sejam anuladas, né, sejam desfeitas. Óbvio que a Inglaterra ela vai ser firme, ser pulso firme, ela não vai aceitar. E devido a essa não aceitação aí de cancelar essas leis intoleráveis, começarão a partir de então a ideia do quê? De você finalmente buscar um movimento emancipacionista. Tá? Não houve a quebra das leis intoleráveis, então nós vamos começar os conflitos pela independência. Então, lá em 1776 é criada, né, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, assinada aí por Thomas Jefferson. Né? E essa Declaração de Independência, então, ela é uma declaração considerada unilateral. Por que unilateral? Porque só foi feita de um lado, só do lado dos Estados Unidos. A Inglaterra, obviamente, ela não vai aceitar. Então, por ela não aceitar, a Inglaterra vai começar o que nós chamamos de uma grande guerra. Uma guerra de independência. Ela vai mandar, se eu não me engano, até hoje o maior contingente de soldados que a Inglaterra mandou para fora do seu país. 60 mil homens. Tá? E vai estender essa guerra durante 5 anos. Tá? É uma guerra muito difícil, porque os colonos norte-americanos, além de esperarem os navios ingleses com soldados aportarem ali nos seus portos, né, no seu litoral, sendo muito mais fácil a defesa, eles também vão contar com o apoio dos franceses, que vão estar apoiando a independência dos Estados Unidos. Então essa guerra ela vai perdurar por 5 anos até 1981. Tá? E aí em 1981, então, os ingleses notarão que não tem condições de vencer essa guerra e vão se darem por vencidos. Tá? Se dando por vencidos, lá em 1781, mil desculpas, né? Finalmente aí os norte-americanos se declararão de maneira mais
completa e independentes. Mas a Declaração de Independência dos Estados Unidos é 1776. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Conto com o like de vocês aí, compartilhe com os amigos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí, beleza? Tamo junto.